Essa família abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Estamos dando início a mais uma edição do programa Momento com a Família. Eu saúdo a todos os nossos irmãos e amigos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Este programa ele é de responsabilidade do DEFADEM, que é o Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. Nós vamos conversar no programa de hoje sobre o tema Vencendo os medos que ameaçam a família. Esse é o tema do nosso programa. Nós vamos fazer nosso intervalo e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Que bom, mais uma vez, estar com vocês nesse programa que eu amo tanto, Momento com a Família, né? E eu escolhi um tema hoje para nós conversarmos sobre o medo. Vencendo os medos que ameaçam a família, né? E eu escolhi uma passagem bíblica lá no livro de 1 João, no capítulo de número 4 e o versículo de número 18, que diz o seguinte, a palavra de Deus: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Essa passagem se encontra no livro de 1 João, capítulo 4, e o versículo de número 18, né? Que ele diz que no amor não tem espaço para o medo, quando há amor, quando existe amor, né? Ele diz então que o amor perfeito, ele lança fora o medo, né? E diz, o medo produz dores, tormentos, né? Porém, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, aquele que tem tempo, certo? Muito bem. Então, nós vamos olhar na palavra de Deus, na Bíblia, muitos homens de Deus, grandes homens de Deus, eles tiveram medo. Nós vamos ver na palavra de Deus, né? As circunstâncias da vida, às vezes, elas são, podemos dizer assim, assustadoras. É natural, então, ficar com medo, né? Nós podemos ter duas reações diante do medo, né? Deixar que esse medo ele nos domine, né? Tome conta do nosso ser, né? Nos vença. Ou então nós entregarmos a Deus. Eu estou com medo, estou com dificuldade, então eu entrego a Deus, né? Isso nos dá uma tranquilidade, né? Porque as pessoas que se deixaram dominar pelo medo na Bíblia mostraram que não confiavam em Deus e se deixaram cair no pecado, né? Porém, aquelas pessoas que confiavam em Deus, né, que entregaram o medo a Deus, eles tiveram vitória, né? Quando você está com medo, lembre-se de uma coisa: Deus é muito maior e Ele está cuidando de você. Então, peça coragem a Deus, né? Confie no seu amor, porque tenho certeza, Deus vai lhe ajudar a superar o medo, né? Tendo em vista que nós vivemos a geração mais tecnológica da história e, paradoxalmente, uma das mais ansiosas. A ansiedade tem atingido as famílias de modo geral. Hoje as famílias convivem diariamente com muito medo.
é o medo da violência, das doenças, das perdas financeiras, né? É do futuro dos filhos, é da solidão, o medo da morte, do fracasso no casamento, né? As famílias convivem diariamente com esses medos, né? O medo, meus amados, ela é uma emoção criada por Deus para nos proteger. Que coisa interessante, né? Deus colocou essa emoção, né, para que nós possamos nos proteger do perigo. O problema começa exatamente quando ele deixa de ser um sinal de alerta, né, o medo, e passa a dirigir a nossa vida. Nós ficamos dominados pelo medo, né? Uma família governada pelo medo perde a alegria, a esperança e a confiança em Deus. Ele vive desesperado, atormentado. Lá em Números, capítulo 13, versículo 25 até o 33, ele conta a história dos espias que foram ver a terra prometida. Josué e Caleb e os 10 vigias que foram vigiados, né? Espias, aliás, né? O que a gente observa é o seguinte: depois de 40 dias explorando a terra prometida, aqueles espias voltaram trazendo frutos extraordinários até. Eles disseram, é uma terra realmente muito boa, manda leite e mel. Contudo, disse aqueles 10, né, concentraram sua atenção nos gigantes e nas dificuldades das cidades fortificadas, né? Veja bem, o medo fez com que enxergasse os obstáculos maiores do que as promessas de Deus, né? Ele vira só o grande, o gigante, né? Então é impressionante perceber, meus amados irmãos e amigos, que esse era o mesmo povo que havia contemplado os maiores milagres no Antigo Testamento, né? Por exemplo, eles viram lá no Egito as pragas, 10 pragas, né? Tá certo? Eles caminharam em terra seca pelo Mar Vermelho, eles viram isso, eles passaram pelo Mar Vermelho. Eles comiam diariamente o maná que Deus enviava do céu. Eles eram guiados à noite por uma nuvem, né? E durante o dia por uma coluna de fogo, né? Ou seja, durante o dia por uma coluna de nuvem, né? Para fazer sombra. Mas mesmo assim, meus amados irmãos, diante dos gigantes, eles agiram como se Deus nunca tivesse feito nada por eles, como se não aconteceu nada com eles, né? Ou seja, o medo tem exatamente esse efeito, né? Ele reduz nossa memória espiritual, faz esquecer. O único problema parece apagar anos de cuidado, provisão, né? Então, meus queridos, isso também acontece em nossos lares. Se nós olharmos para dentro da nossa casa, né? Às vezes basta um diagnóstico médico, né? Uma crise financeira, um filho que está se afastando dos caminhos do Senhor, ou uma dificuldade no casamento, para pensarmos que Deus nos abandonou. A fé, né? Você foi tão beneficiado com Deus, mas você esquece dentro da crise, né? Mas o mais importante, meus amados, é que a fidelidade de Deus não depende das circunstâncias. Não, Ele é o mesmo. O Deus que sustentou sua família ontem continua sustentando hoje. E aqui nós temos uma aplicação para a família, né? Ou seja, uma família forte cultiva a memória da fidelidade de Deus. Então, vale a pena lembrar a resposta de oração, os livramentos que Deus nos deu, as portas abertas e as provisões recebidas da parte de Deus. Porque quando lembramos do que Deus fez, o que acontece? A nossa fé ela é renovada para enfrentar o presente, né? O salmista, no Salmo 103, versículo 2, diz assim: bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Meus queridos, quem esquece os milagres do passado acaba superestimando os problemas gigantes da vida, né? Então não permita
que um gigante seja maior do que a história da fidelidade de Deus com você. O medo, ele é contagioso dentro da família, sabia? É como um vírus, né? Ele contagia, né? Os 10 espias ficaram com medo. E era a maioria. Mas eles não sofreram sozinhos, né? Eles contaminaram. Eles espalharam o medo para toda a nação de Israel. Porque o medo é contagioso. Assim como a fé também é, né? Uma palavra pessimista pode contaminar uma casa inteira, meus amados. E o que a gente observa é que existem pessoas, pais, que vivem dizendo: não vai dar certo, né? O mundo acabou, nosso filho não tem jeito. Aí sabe o que acontece? Os filhos crescem acreditando nisso. Mas veja a resposta de Josué e Caleb. Josué e Caleb espalharam esperança. Mesmo diante da dificuldade, dos gigantes, das muralhas. Então, toda a família precisa de alguém que diga: vamos confiar em Deus. Vamos em frente. A diferença, meus amados, não está no tamanho do problema. Não. Quando os espias, eles voltaram da terra de Canaã, todos haviam visto exatamente a mesma realidade. Todos caminaram pela mesma terra, eles contemplaram as mesmas cidades fortificadas, eles viram os mesmos gigantes, né? Trouxeram os mesmos cachos de uvas, e nenhum deles estava mentindo, estava falando a verdade. O relatório dos 12 era verdadeiro, os gigantes realmente existiam. E existem gigantes diante de nós. Então, porque 10 chegaram a uma conclusão e 2 chegaram a outra completamente diferente. A diferença, meus amados, não estava na realidade que enxergavam, não. Porque eles estavam mais na maneira como interpretavam essa realidade. Eles são grandes, sem muralha. Os 10 espias olharam para Deus através dos gigantes, né? A grande diferença de Caleb e Josué, que olharam para o gigante através de Deus, não através do gigante, né? Os 10 disseram: éramos aos nossos próprios olhos como os gafanhotos, né? Observe que antes de se sentirem pequenos diante dos inimigos, eles já haviam se tornado pequenos dentro de si mesmo. Nós não temos condição, eu não tenho capacidade, eu não posso. Aí, meus amados, a derrota começou no coração, porque eles disseram: eu não posso, eu não tenho força. Onde aconteceu no campo da batalha. Mas veja a diferença. Caleb, porém, declarou: subamos imediatamente, vamos logo, vamos possuir a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ele tinha fé, tinha confiança, ele esperava no Deus, né? Que diferença de atitude. Enquanto uns enxergavam obstáculos, Caleb enxergava a oportunidade para Deus agir. Aleluia! Enquanto uns falavam de derrota, ele falava de vitória. Enquanto uns espalhavam medo, ele transmitia esperança. Isso nos ensina uma grande lição, uma grande verdade. É que muitas vezes o maior gigante não está diante de nós, mas está dentro de nós. Aí, meus amados, o medo, a incredulidade, o desânimo e a falta de confiança pode nos paralisar antes mesmo de enfrentarmos qualquer dificuldade. Antes de irmos em frente. Então, não são as circunstâncias que definem o futuro de uma família, não. Mas a confiança que ela deposita em Deus. Confie em Deus. Quando nossa visão está limitada apenas ao tamanho dos gigantes, aí sim esquecemos o tamanho do nosso Deus. Aleluia. Vamos fazer o nosso intervalo agora e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar.
Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Estamos conversando no programa de hoje sobre o tema Vencendo os Medos que Ameaçam a Família. Né? Vamos continuar a nossa conversa, né? Tão maravilhosa, né? Muito bem. A fé, meus queridos irmãos, não elimina o medo. Não, né? Muitas pessoas imaginam que quem confia em Deus nunca sente medo. Não, isso não é verdade. Mas a Bíblia mostra exatamente o contrário. Homens e mulheres de Deus experimentaram medo em diversos momentos da vida. A grande diferença é que eles não permitiram que o medo governasse suas decisões, né? Coragem não significa ausência de medo. Ah, eu tenho coragem. Não. Você tem coragem, mas você pode ter medo. Coragem é você escolher obedecer a Deus apesar do medo. Isso é coragem. É você caminhar pela fé quando ainda não conseguimos enxergar toda a estrada. Mas eu vou por fé com Abraão. A fé não é a negação da realidade, não. É a confiança de que Deus continua no controle da realidade. Sim, isso é fé. Caleb, meus amados irmãos, provavelmente ele também sentiu medo daquela situação. Afinal, os gigantes eram reais, as muralhas eram reais e os desafios eram enormes. A diferença, o que o diferenciou dos outros espias não foi a falta de medo, não, mas a grandeza da sua confiança em Deus. Eles são grandes, mas eu confio em Deus que eu vou vencer, porque meu Deus é maior. Então, é importante, meus amados, entender que Deus nunca prometeu uma vida sem dificuldades. Não. No mundo tereis aflições, mas sendo de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele prometeu sua presença em meio às dificuldades. A promessa não era ausência de batalhas, mas certeza de vitória para aqueles que permanecessem fiéis. Né? Nas famílias, acontece o mesmo. Existem momentos em que surgem diagnósticos médicos difíceis na nossa vida, na vida familiar. Problemas financeiros, desemprego, conflitos conjugais, tantas preocupações com os filhos, perda e tantas outras situações que naturalmente produzem medo e ansiedade nas famílias. Mas a família cristã não é aquela que nunca enfrenta crise, não. É aquela que aprende a enfrentar as crises de joelho, buscando a direção de Deus. Enquanto muitos desistem diante da dificuldade, a família que confia no Senhor, ela continua caminhando em frente, porque sabe que a última palavra pertence a Deus. O medo, meus amados, olha para a circunstância. Agora a fé olha para as promessas. Aleluia. O medo diz, não vai dar certo. A fé responde, se Deus está conosco, Ele abrirá o caminho. Então, o segredo não é fingir que não existe medo, não, mas decidir que o medo não será maior do que a confiança no Senhor. Não. Quando a fé ocupa o coração, meus amados, o medo, ele perde o controle. Aqui nós temos uma aplicação muito importante. Talvez sua família esteja vivendo um tempo de medo nesse momento, né? Eu não sei. Não espere o medo desaparecer para confiar em Deus. Não, confie primeiro em Deus. Decida confiar hoje. Quem segura a sua vida é maior do que qualquer gigante que esteja à sua frente, né? Segundo Timóteo 1,7 diz assim, porque Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, não, mas de poder, de amor e de equilíbrio, né? Então, como vencer então o medo dentro de casa? O medo, ele não desaparece por acaso, não. Ele precisa ser enfrentado diariamente, né? Isso com atitudes espirituais e atitudes práticas, né? Assim como alimenta o corpo todos os dias, também precisamos fortalecer nossa fé diariamente, né? Deus nos deu recursos, meus amados, para que nossas famílias vivam em paz, mesmo em meio às tempestades. Jesus está no barco, né? Como assim eu posso vencer o medo? Primeiro, lembrando diariamente das promessas de Deus. Nossa mente é constantemente bombardeada por notícias de violências, crise econômica, enfermidade e incerteza, né? Se nós alimentarmos
apenas essas informações, o medo vai crescer. Por outro lado, quando nós alimentamos o coração com a palavra de Deus, aí é diferente. A fé, ela é fortalecida. Paulo ele afirma em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Meus amados, as promessas de Deus funcionam como uma âncora para a alma. Elas não eliminam imediatamente as tempestades, não, mas ela impede que sejamos levados pelo desespero. Outra condição para você vencer o medo é orar juntos. Poucas práticas fortalecem tanto uma família quanto a oração. Você sabia disso? Quando o marido, esposa, eles oram juntos, né? O relacionamento muda, né? Quando os pais oram com os filhos, eles ensinam que Deus faz parte da vida diária, não apenas dos cultos. Quando a família, meus amados, dobra o joelho, ela reconhece que não depende apenas de sua inteligência, de sua capacidade, não, mas da direção de Deus, da direção do Senhor. Não esqueça, a oração não muda apenas as circunstâncias, ela muda quem está orando. Porque Deus acalma o coração, Deus fortalece a esperança, Deus dá sabedoria para as decisões e renova as forças para enfrentar as dificuldades. Muitas vezes, a resposta de Deus não é retirar imediatamente o problema, não, mas é fortalecer a família para atravessar aquele problema, né? Outra maneira de você vencer o medo dentro de casa é conversando mais. Sim, vivemos na era da hiperconexão. Nunca tivemos tantos meios de comunicação e, paradoxalmente, tantas famílias que quase não conversam, né? Muitos casais estão ligados pelo Wi-Fi, mas emocionalmente estão desconectados. Cada pessoa está olhando para a sua tela, mas poucos olham nos olhos uns dos outros, né? O medo, meus amados, cresce no silêncio. Quando deixamos de conversar, os problemas aumentam, o mal entendido se multiplica e a solidão invade o lar, quando nós deixamos de conversar. Então, precisamos recuperar hábitos simples, né? O que seria? Fazer refeições juntos, né? Perguntar sinceramente como foi o seu dia. Ouvir aquela pessoa sem interromper. Abrace mais, peça perdão quando necessário, demonstre carinho com palavras e atitudes. Eu diria a você, meus queridos, famílias saudáveis não são aquelas que nunca estão em conflito, não, mas aquelas que aprenderam a conversar com amor e respeito. Outra maneira de você vencer o medo é escolher, confiar. A fé é uma decisão diária. Todos os dias escolhemos onde colocaremos nossa atenção. Os 10 espias, por exemplo, escolheram olhar para o gigante. Já Caleb e Josué olharam para Deus. E não esqueça, os gigantes continuam do mesmo tamanho, mas a perspectiva era completamente diferente. A confiança não nasce das circunstâncias favoráveis, não. Ela nasce do conhecimento de quem Deus é. Confiar significa dizer, eu não entendo tudo o que está acontecendo, mas eu continuo acreditando que Deus permanece no controle. Então, cada manhã nós temos uma escolha. Alimentar o medo ou alimentar a esperança, cultivar a ansiedade e fortalecer a confiança. Olhar apenas para os problemas ou lembrar das promessas do Senhor. Quem escolhe confiar, descobre que Deus nunca abandona aqueles que depositam nele a sua esperança. Então, meus amados, Deus nos convida a substituir o medo pela confiança. Qual é a sua opção? Isso acontece quando enchemos nossa mente com a sua palavra. Fortalecermos nossas famílias em oração, cultivarmos o diálogo, dia após dia, escolhermos confiar naquele que nunca falha. O Salmo 37, 5 diz assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Concluindo então, meus amados, essa palavra, a pergunta de Deus continua sendo para você, em quem vocês irão confiar? Porque os gigantes continuam existindo, mas Deus continua sendo o mesmo. Ele continua maior que qualquer diagnóstico, maior do que qualquer crise financeira. Deus continua maior do que qualquer conflito familiar, maior do que qualquer medo. Então, meus amados, que Deus está no centro da família, ou seja, quando Deus está no centro da família, o medo perde a força e a esperança renasce. Não esqueça disso.
Talvez hoje exista alguém assistindo esse programa, vivendo dias de medo, né? Medo pelo casamento, medo pelos filhos, medo da saúde, medo do futuro. Eu digo a você, meus amados, hoje Deus lhe faz o mesmo convite que fez a Josué. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andares. Então, não permita, meu amado, que o medo escreva a história da sua família. Não. Entregue sua casa ao Senhor, confie nele, ore, permaneça firme e você verá que o Deus que abriu o mar vermelho continua abrindo caminhos onde parece não haver saída. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você possa entender essa palavra e vencer toda dificuldade. Estamos chegando ao momento final do nosso programa, agradeço a sua audiência, né? Mas eu gostaria de orar para você, com você, para que Deus abençoe mais a sua vida. Vamos orar. Querido Deus, Pai que está nos céus, eu te adoro, Pai. Te agradeço a oportunidade, Senhor, de mais um programa que aqui estamos apresentando. Abençoa todas as famílias, todos os casais, todos aqueles que estão com medo, Pai, que eles sejam libertos pelo teu nome, pela tua palavra. Pai, eu te peço que te agradeço a bênção toda, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo programa.